Muito bom estar louvando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Um domingo que estamos vivendo um pouquinho diferente, mas não menos desafiador. Nós queremos realmente louvar a Deus pela oportunidade que temos de adorar a Ele, de cultuar a Ele através da internet. Mas também vamos orar, para que logo, logo possamos retomar os nossos cultos presenciais, que esse vírus ele seja realmente neutralizado e que possamos voltar a adorar aqui presencialmente, podendo dar abraço de novo, podendo realmente fazer tudo aquilo que nós amamos fazer, que é viver como igreja em comunhão. Queridos, nesse domingo estamos chegando na última mensagem da série Designados. O pastor Marcos pregou pela manhã uma mensagem impactante, trazendo ali a reflexão sobre o cuidado de Deus nas tempestades, fechando ali o capítulo 27. Se você não conseguiu assistir pela manhã, depois continue nas nossas redes sociais, retorne lá e assista a mensagem, você vai ser muito impactado. E ele trabalhou muito toda essa linha da vida de Paulo, ali a viagem de Paulo, e hoje nós vamos entrar no capítulo 28 e nós vamos caminhar um pouquinho, mais uma fase da vida de Paulo, onde nós aprendemos muito como nós podemos transformar as provações em oportunidades. E quando nós vemos ali no capítulo 28, nós verificamos ali que Deus protegeu Paulo de uma forma muito especial. Deus ele foi muito misericordioso, ele comissionou Paulo a uma missão. E essa missão, até chegar no destino, até chegar na execução dessa missão, e ele passou por várias provações. Uma coisa que nós, olhando para as Escrituras, nós temos certeza que nós passamos por provações, que nós somos desafiados constantemente a confiar no Senhor. A nossa vida ela não é linear, ela não é sem modificações, sem rompantes, porque tem momentos que nós precisamos sim olhar para o nosso Pai Eterno e confiar que Ele vai nos livrar daquela luta, daquele desafio, daquela provação. Eu tenho quase certeza que você que está aqui, você é uma pessoa adulta, você com sua família, já passou por alguma provação. E as provações fazem parte da nossa história. E nós vamos olhar hoje com um olhar diferente para as provações. Como é que nós podemos transformar as provações em oportunidades? Como é que nós podemos experimentar a proteção de Deus para desenvolver o nosso chamado? Todos nós somos chamados. Você foi chamado para ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, que faz novos discípulos. De repente você foi chamado para ser um pai que honre e abençoe seus filhos, ser um esposo segundo o coração de Deus, que honre a sua esposa, ser uma esposa virtuosa, que honre seu esposo. Você foi chamado para ser um empresário, que não aceita suborno, que não entra em negociatas, mas que faz um trabalho dando evidência do poder de Deus. Queridos, quando nós entendemos o nosso chamado, a perspectiva da nossa caminhada aqui muda, porque nós somos desafiados a viver tudo que Deus planejou para as nossas vidas, de uma forma confiante no cuidado e no amor de Deus. Independente das provações, o nosso Deus é um Deus que cuida, e é um Deus que usa aqueles que Ele chamou. Durante toda essa série de mensagens do Atos do Espírito Santo, onde estudamos os Atos dos Apóstolos, você foi intensamente desafiado a olhar não somente para a sua vida, mas para o propósito de Deus para a sua vida. Queridos, nós, quando olhamos para Deus, Ele é onipotente. Ele poderia fazer tudo independente de nós. E Ele Ele pode fazer tudo independente de nós. Mas quando nós olhamos para algumas evidências das Escrituras, nós vemos que Deus, mesmo podendo fazer tudo, Ele espera de nós uma atitude. Então, diante das provações, você pode simplesmente se omitir, simplesmente ficar lamentando, ou você pode agir em direção a superar essa provação, a transformar essa provação em uma oportunidade. Há umas 3 semanas atrás, no culto de cura e libertação, eu falava da diferença entre Jesus e Satanás na atuação. Cristo ele morreu, ressuscitou, e ao se entregar naquela cruz, ele gerou em nós uma oportunidade de vida eterna. Mas lá em Apocalipse 3:20, Jesus nos faz o seguinte convite: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo.
Sabe, Jesus pagou um preço altíssimo pelas nossas vidas, mas Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele vem e bate a porta e espera de nós uma atitude para abrir o nosso coração. Agora, o projeto de Satanás está lá em 1 Pedro 5,8, descreve ali. Ele fala assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O projeto de Satanás é devorar, é anular sua caminhada com o Senhor. Ele, com muita facilidade, vai transformar suas provações em uma grande maldição e uma grande prisão, se você deixar. Então, a diferença de Jesus e Satanás que nós vimos é que Jesus, ele espera de nós uma atitude. Nós entregamos a vida ao Senhor, confessando Ele como Senhor e Salvador. Nós decidimos deixar Ele entrar na nossa vida. Satanás espera de nós uma omissão. Ele espera de nós uma brecha para que Ele entre e faça um grande estrago nas nossas vidas. Diante de uma provação, se nós formos para Jesus, se nós estarmos atentos ao que Jesus espera de nós, nós vamos dobrar o nosso joelho, nós vamos compartilhar com o irmão que está caminhando conosco, nós vamos como igreja nos ajudar e nós vamos vencer as provações, confiando no Senhor e crescendo com elas. Mas se nós não estarmos sensíveis à voz de Deus, diante de uma provação, nós vamos procurar espaço em várias outras áreas, nós vamos procurar soluções em vários outros deuses, e vamos de repente nos escravizar. Aquilo que era para ser libertador pelo Senhor, Satanás acaba nos escravizando ainda mais. Como é que você enfrenta as provações? Buscando em Deus a solução? Ou você tende a buscar em situações, circunstâncias que fogem aos princípios de Deus? Sabe, Jesus espera de nós uma ação, mas o inimigo das nossas almas espera uma omissão. E diante dessa constatação, em nossa caminhada, o fato é que nós vamos ter provações sim, mas Deus espera de nós essa atitude. Como é que você lida com as provações do seu dia a dia? Você deixa Deus falar o teu coração? Você deixa Deus transformar essas provações em oportunidade? Queridos, não sei se você baixou o boletim. Se você não baixou, você pode entrar no app, mas depois, agora você deve estar assistindo o culto pelo celular, mas depois baixe lá, veja a pastoral. No site da nossa igreja também tem. E lá eu começo a pastoral com uma pergunta. Você já se perguntou por que nós precisamos passar por provações? Você já fez essa pergunta? Por quê? Não poderia, de repente, está tudo bem, está tudo certo. Por que nós precisamos passar por provações? Infelizmente, as provações elas vieram junto com a queda. Então, a queda, ela trouxe para nós dor, ela trouxe enfermidade, ela trouxe uma vida limitada. E quando nós entendemos que Jesus, ele veio, ele viveu entre nós, ele morreu e ressuscitou pela minha vida, pela sua vida, certo? As provações, elas vão ocorrer, seja para as pessoas crentes ou descrentes, porque nós vivemos no mundo físico, onde nós estamos expostos a todas as mazelas dessa sociedade. Lá em Tiago 1, a palavra de Deus nos afirma: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. No mesmo sentido, lá em João 16:33, fala: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Esses textos deixam claro que passar por provações é para todos nós. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vamos ver o que é provação. Paulo, ele foi preso, teve perseguição, teve lutas, mas em todo momento ele conseguiu perceber o cuidado de Deus com a vida dele. Certo? E quando nós olhamos para a vida de Paulo e vemos como ele percebia em cada momento o cuidado de Deus, nós também identificamos em várias passagens das provações de Paulo que ele conseguiu transformar muitas provações em oportunidades. Quando nós vemos aquelas cadeias, ele estava preso e de repente as cadeias se rompem e aquele rompimento das cadeias gera uma transformação na vida do carcereiro e de toda a sua família que entrega a vida ao Senhor Jesus. Quando ele é apedrejado, lá em Atos 14, ele, depois que sai daquela situação, ele vem e fala para os discípulos: é necessário que passamos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ele vem e encoraja os seus discípulos. Então, cada provação na vida de Paulo era uma janela de oportunidade para que ele evidenciasse o poder de Deus, evidenciasse o amor de Deus. De repente você tem caminhado e cada provação que você tem, você
já baixa a moral, você já fica lamentando, já fica, ó vida, ó céus, por que comigo? Eu quero te dizer que as provações, ou você cresce, ou você fica lamentando, murmurando. Qual é a sua decisão? O desafio é nós crescermos com as provações. Quando você era criança, até você andar, você precisou levar alguns tombos. É assim como a borboleta tem que passar pelo casulo, pelo processo de transformação. Sabe, as provações têm um efeito tremendo para transformar o nosso caráter, para nos aperfeiçoar, para fazermos mais semelhantes a Cristo. Cristo passou por provações, Ele passou por lutas quando Ele estava aqui nesse mundo. Por que você ou eu não passaríamos? Sabe, de uma forma muito específica, nós vamos avaliar como Deus protegeu e usou Paulo, transformando as provações, ali no capítulo 28, em oportunidades. Então, se você já deve estar com a sua Bíblia aberta, você não abra aí, a Bíblia física, não vai pegar do celular que você está assistindo, ou do computador, certo? Nós vamos caminhar por esse capítulo, e vamos tentar identificar como é que o apóstolo Paulo, ele conseguiu passar pelas provações e diante de uma situação onde, após o naufrágio, muitos chegam ali em uma ilha de Malta. Essa ilha de Malta, uns chegam nadando, outros chegam em umas tábuas, mas eles chegam ali. E ali, Paulo tem uma experiência sobrenatural com o Senhor, porque ele consegue experimentar o cuidado de Deus ali, ele consegue experimentar Deus usando a vida dele, mesmo naquela condição. Abra lá sua Bíblia em Atos 28, nós vamos estar lendo e caminhando por esse texto. Atos 28, de 1 a 10. Veja o que o texto diz ali. Uma vez em terra, então imagine, Paulo estava vindo junto com outros prisioneiros, o pastor Marcos, ele compartilhou isso pela manhã, e de repente tem um naufrágio. E nesse naufrágio, Paulo é tremendamente usado ali. Havia uma conspiração para matar ele, para matar aqueles presos, para que eles não fugissem, mas a vida de Paulo é preservada. E a vida de muitos homens ali são preservados. Ele falou, não, vão nadando, uns vão nadando, outros vão com tábuas, mas vamos chegar até aquela ilha mais próxima aqui. E eles chegam na ilha de Malta. E aqui nesse texto que nós vamos ler, uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostravam extraordinária bondade conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Então, imagine, eles no mar foram nadando até lá, chegaram todos molhados, ensopados, e chegam lá e são recebidos com uma fogueira, são recebidos, eles já conseguem ver o cuidado de Deus ao chegar naquela ilha. E aí continua ali, Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu na sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada estava de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Imagina a situação, ele estava ali, ele de repente vai colocar o graveto no fogo, e ele é picado por uma cobra, ele é mordido por uma cobra, e ele coloca aquela cobra no fogo. Paulo não sabia se era venenosa, se não era, mas o povo que morava ali naquela ilha, aqueles residentes locais, eles sabiam que era venenoso, porque eles já sabiam até o que iria acontecer. Ele falou assim, ele vai começar a inchar, ele vai começar a morrer, ele deve ser um assassino. E eles já tinham toda uma explicação porque que Paulo tinha sido picado por aquela cobra. E aí quando viram que ele não inchava, que não tinha reação, porque era o cuidado de Deus com a vida de Paulo, era o cuidado de Deus, não era a cobra que não era venenosa, mas era o cuidado de Deus ali, a preservação de Deus sobre a vida dele. E aí aquele povo muda completamente, fala assim, então ele deve ser um Deus. E começa a querer adorar ele, ou de repente, esse homem deve ser um Deus. E o texto continua ali no versículo 7, próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias bondosamente nos recebeu, nos hospedou. Seu pai estava ali doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram os suprimentos que necessitávamos.
Queridos, nós conseguimos ver aqui na vida de Paulo algo muito especial, porque Paulo, ele passa por uma experiência onde ele poderia ser morto. Deus já tinha preservado a vida deles quando tentaram matar lá no navio, um navio que naufragou. E de repente ele chega na ilha, ele é mordido por uma cobra, ele é picado por uma cobra que poderia ser mortífera. E Deus preserva a vida dele. E naquele momento, a confiança de Paulo, porque tanto que ele estava normal. Aquele povo local que estava conspirando, estava verificando o que será que aconteceu, o que será que vai acontecer com ele, esperando as más notícias, esperando que ele fosse morrer. Mas Paulo estava confiante no Senhor. Eu creio que em nenhum momento ele temeu que ele iria morrer com aquela picada, porque Deus tinha um propósito para a vida dele. Deus tinha um chamado para a vida dele. E aquelas provações não iria desviar do propósito. Como que você tem reagido às suas provações? As suas provações têm te tirado do propósito de Deus, do seu chamado. Deus às vezes te chamou para algo muito especial e você tem olhado para as circunstâncias, para as provações e tem deixado as provações te paralisar. Mas Paulo, ele não deixou isso acontecer. Porque quando nós olhamos para a nossa história, de repente nós vamos entender só lá na frente por que algo acontece. E Paulo, quando ele é convidado para ir na casa desse homem, que era o proprietário de terras ali daquela ilha, ele entendeu por que ele tinha que passar por aquela provação, porque ele estava ali, foi uma oportunidade dele ser instrumento de Deus para curar o pai daquele homem, e junto com a cura do pai daquele homem, muitas pessoas foram curadas, sabe? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que Deus transforma provações físicas, enfermidades, dificuldades em oportunidade de ministrar cura. Às vezes você não percebe por que está acontecendo isso comigo, por que eu estou passando por essa luta da enfermidade. Olhe para o lado, olhe para onde Deus te colocou, olhe para as pessoas que Deus está colocando no seu caminho. De repente você vai entender o porquê que Deus permitiu essa enfermidade. Deus permite que Paulo seja atacado por uma cobra, para ele ser usado na ministração da cura física na vida de muitas pessoas. Sabe, não estamos falando aqui de um animal mas era um animal que era conhecido para aquela região, como eu já comentei, e Paulo, ele foi tremendamente usado, não somente para curar o pai daquele homem, mas para muitas pessoas. Já vi um testemunho de alguém que teve uma cura, que os médicos falavam assim, de onde surgiu isso? Isso aí não faz sentido, parece que tinha um exame antes e depois. Aqui na IBB nós temos o privilégio de termos muitas pessoas que foram curadas de uma forma instantânea pelo poder de Deus e que surpreendeu os médicos. Nós temos muitas pessoas que foram curadas através do uso da medicina, como a Josi, como a Anne, que passaram por uma provação grande com câncer e foram curadas usando a medicina, usando a quimioterapia. Temos algumas pessoas que foram curadas quando houve a promoção para a glória. E é uma forma de sermos curados quando nós reconhecemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Mas sabe, quando nós transformamos a nossa enfermidade em oportunidade, as pessoas veem o poder de Deus através das nossas vidas. Tem um pastor amigo nosso, ele tem um testemunho muito impactante com a filha dele. A filha dele, ela nasceu muito prematura e ela tinha um problema muito grave, um problema de saúde muito grave. E ela foi para uma incubadora naquele hospital e ela estava ali muito roxa, era irreconhecela. Chegava a estar próximo de uma cor quase negra e naquela incubadora. E era uma aparência muito ruim. E eles estavam ali, e a esposa já tinha recebido o alto, já tinha dado as 48 horas, e ela falou assim, eu não saio daqui sem a minha filha. E aquele pastor falou assim, vou ficar aqui com você, nós não saímos daqui. E eles clamando, e eles orando, e eles buscando o milagre de Deus, buscando na fonte do milagre. E de repente, numa noite, era umas 11h30 da noite, de repente Deus toca no coração dele, ele estava ajoelhado naquele quarto orando, e Deus coloca no coração dele, vai lá e ore pela sua filha. Vai agora lá e ore pela sua filha. Vai agora e ore porque eu vou curar a sua filha.
E ele pegou e ele falou assim, eu tenho que ir lá. E vai ele e a esposa devagar, e eles chegam lá, e ele, não dá para entrar. E ele manda chamar o chefe da enfermagem, e ele faz um escândalo ali naquele hospital, eu preciso entrar nessa UTI neonatal. E de repente ele chega naquela UTI neonatal, e aqueles médicos, o chefe ali da UTI estava ali já com alguns enfermeiros, aquelas pessoas ali, e ele começa a orar, e ele clama ao Senhor ali, e ele se ajoelha, e ele coloca a mão naquele buraco, e ele começa a orar, e ele fala assim, Deus, eu não entendo por que o Senhor me chamou aqui, por que o Senhor me trouxe aqui, mas eu creio que eu estou aqui em obediência ao Senhor, e eu vou clamar pela cura da minha filha. E de repente ele, orando assim, ele orando, de repente ele vê, caiu uma lágrima perto no braço dele, ele olha, a esposa estava impactada. E aquelas pessoas impactadas, porque a filha começou a sair aquele aspecto roxo do corpo dela, e foi estabilizando. E eles viram o milagre de Deus acontecendo naquele momento. E o Senhor foi glorificado naquele momento através da cura. Sabe, ele poderia ficar lamentando, ele poderia ficar, mas ele decidiu obedecer a Deus. E nós, quando estamos passando por lutas, por enfermidades, para nós transformarmos em oportunidade, nós precisamos dar passo de fé. Nós precisamos dar um passo de fé. Deus permite que você passe por provações ou pelo processo de cura, não para punir, mas para te abençoar. Quando nós estamos diante de uma dor e do sofrimento, você tem dois caminhos: ou ficar escravo do sofrimento, ou crescer com a dor, transformando esse sofrimento em oportunidade. Então, mude seu olhar para as enfermidades. Se você está doente, está enfermo, como é que você pode usar e não desperdiçar essa enfermidade? Se você conhece alguém que está doente, está passando pela luta da enfermidade, como é que você pode ser resposta de oração para levar amor, conforto para essas pessoas? O grande desafio é nós olharmos como o apóstolo Paulo foi usado por Deus e transformou aquela luta em oportunidade. Eu quero desafiar você a experimentar o mesmo. Mas quando nós continuamos no texto, nós temos um outro destaque aqui também, que está ali no versículo 11. Veja ali, o apóstolo Paulo transformando as provações emocionais em oportunidade, em encorajamento e estabilidade. Veja bem ali. Passados 3 meses, embarcados no navio que tinha passado o inverno na ilha, era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Polos. Aportando em Siracusa, ficaram ali 3 dias. Dali partimos, chegamos a Régio. No dia seguinte, sopramos o vento sul, prosseguindo, chegando a Pótelo. No segundo dia, ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estavam chegando e foram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Queridos, imagine a luta de Paulo aqui. Ele é preso, ele é colocado num navio com outros presos, passa por um naufrágio, é picado por uma cobra, e depois de 3 meses de inverno, ele é levado novamente a Roma. O texto fala que ele se sentiu encorajado. Quem é que se sente encorajado? Quando fala assim, eu estou sendo encorajado, é porque eu estou desanimado. Certo? E eu imagino, por mais fé que o Paulo tinha, por mais temente a Deus que ele fosse, mas era muita luta, muita provação. Mas sabe que Deus, Ele nos encoraja falando ao nosso coração, mas muitas vezes Ele vai usar pessoas para nos encorajar, pessoas para nos fortalecer. Por isso que nós não caminhamos sozinhos, por isso que nós incentivamos, nós temos um discipulador, com quem tem caminhado com você, quem tem te discipulado, ou quem você tem discipulado, caminhado juntos. Porque se nós sabemos que vamos ter provações, nós precisamos caminhar com alguém que no momento da provação consiga nos encorajar, consiga nos incentivar, consiga renovar as nossas forças. Muitas vezes, diante de uma luta, diante de uma situação e circunstância desfavorável, nós perdemos a capacidade de interpretar a realidade. E às vezes nós estamos enxergando com óculos escuros. E nós precisamos de alguém que caminha conosco, um discipulador, que fala assim, calma aí, olhe por essa perspectiva.
certo? Não deixa isso te dominar, não. Não deixa a situação roubar a alegria do teu coração. Então, quando nós vemos provações emocionais, nós podemos sim transformar em encorajamento, nós podemos sim transformar em algo muito especial, em estabilidade emocional. Nós vivemos em um momento, na nossa sociedade, cada vez mais acelerada, certo? As doenças emocionais, as crises emocionais estão cada vez mais frequentes. Basta você conversar com uma pessoa e falar assim, daí, tudo bem? Tudo bem. Essa semana eu falava com o irmão, tudo bem, tudo bem. A esposa do lado, não está bem não. Fala para ele que não está bem não. Acho que não está tão bem não. Certo? E as pessoas, às vezes, têm uma resposta automática, está tudo bem. Mas muitas pessoas estão sofrendo, porque não querem compartilhar, porque não querem aliviar a carga com o irmão que está disposto a caminhar, a repartir essas lutas. Sabe, quando nós decidimos transformar provações emocionais em oportunidades, é em momentos de grandes provações que nós desenvolvemos grandes amizades, que nós conseguimos ver Deus agindo nessas oportunidades. Queridos, essas lutas emocionais fazem parte, e quando nós olhamos para a nossa história, nós vemos que como as nossas emoções, elas são democráticas, porque todos nós temos o poder de decisão como nós vamos reagir às circunstâncias. Essa semana eu estava com o meu filho, Nicolas, e nós estávamos fazendo o nosso discipulado, e nós estávamos trabalhando um pouquinho a vida de Davi, tentando identificar o processo da vida dele. O Nicolas, como um adolescente que tem sonhado com futebol tal, e nós precisamos trabalhar muito essa dimensão do tempo, entendendo que Deus tem um tempo para cada situação, para cada fase. E nós estudávamos ali a vida de Davi. Que interessante você olhar com a perspectiva das emoções de Davi. Imagine Davi, um filho mais novo, o mais mirradinho, como dizia lá no interior, certo? E de repente, Samuel, ele chega lá para ungir o rei de Israel, e chega lá, e o pai de Davi, Jessé, ele começa a trazer os filhos, e todos os fortões, todos os bombadões, todos aqueles que estavam ali, academia, puxando peso, puxando ferro, e vem lá, e vem não é esse, chega um momento que Deus fala assim, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Não é nenhum desses que é o escolhido. E aí, de repente, Samuel vira para o pai de Davi, mas não tem mais ninguém. Tem aquele menininho lá, vamos chamar ele lá. Eu fico imaginando assim, é o mais novo, é o menorzinho que fica lá cuidando de ovelha. Ele não tem porte para ir para a guerra, ele não tem. E aí Davi é chamado. Imagine o bullying que Davi recebeu naquela época. Imagine ele ser ali descartado, ele ser separado dos irmãos. Esses irmãos aqui são os mais fortes, você é o mais fraquinho. Esses irmãos aqui vão para a guerra, você vai cuidar das ovelhinhas. Queridos, imagine a situação, o emocional de Davi ali. E de repente ele vem e ele é ungido rei de Israel. Que alegria, na frente dos irmãos ele é ungido rei. Mas aí, depois, nada acontece. Ele continua cuidando das ovelhinhas, e lá vai os irmãos dele para a guerra, e está lá, e lutando, e de repente, ele era aquele que, você não tem nada que fazer, vai lá, leva comidinha para os seus irmãos. Imagine a situação de Davi, a situação emocional. Eu fico imaginando no caminho dele, indo levar comida para os irmãos. Ele está lá, vai lá, leva comida para os seus irmãos, vê se eles estão bem, me traga a notícia, foi isso que o pai falou para ele. E aí, de repente, ele chega lá, e ele vê toda aquela confusão, com Golias ali desafiando, e ninguém tendo coragem para enfrentar aquele gigante. E aí Davi, ele vê naquela provação de rejeição, naquela provação de luta emocional, de bullying, de tudo que poderia travar o coração de Davi, mas ele vê ali uma oportunidade. E ele fala assim, enquanto aqueles irmãos que estavam lá na linha de frente, tudo com medo, ele fala assim, não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E queridos, quando nós temos uma aprovação emocional, nós precisamos ir em nome do Senhor dos Exércitos, porque nós vamos vencer, porque nós, no poder de Deus, nós podemos todas as coisas, porque no poder de Deus, Ele age em todas as coisas. Certo? Você está sofrendo com suas emoções, alguém te magoou, alguém tem paralisado a sua vida.
Eu quero te dizer que você precisa confiar no Deus que restaura. É um Deus que cuida, um Deus que olha para os seus desafios e Ele começa a ver, e começa a demonstrar e dar evidências de oportunidade para você experimentar algo tremendo com o Senhor. Então Paulo, ele deu graças a Deus ali no versículo 15 e sentiu-se encorajado. Sabe, emocionalmente Paulo estava esgotado, mas Deus cuida daquele que Ele chama. Deus usou alguns irmãos para encorajá-lo. E junto com o encorajamento veio a estabilidade. Quando nós caminhamos como igreja, nós somos desafiados a cumprir um chamado primordial de fazer discípulos, mas também de cuidarmos uns dos outros. Queridos, não deixe as lutas emocionais te paralisarem. Não deixe que as crises emocionais tirem de você o privilégio de você transformar essas lutas em bênção. Essas lutas em oportunidade. Porque no poder de Deus, nós podemos sim enxergar oportunidades diante das lutas. Certo? Você está entrando em depressão? Reaja. Puxa alguém, pega um irmão do pequeno grupo, compartilha com alguém, pega um discipulador. Se você está sem discipulador, e se você não tem discipulado ninguém, queridos, não adie essa decisão. Você está perdendo a oportunidade de crescer. Seja discipulando, seja sendo discipulado. Porque o nosso Deus tem feito grandes coisas através do discipulado aqui na IBB. E pelo mundo. Queridos, e para fechar essa mensagem, nós vamos ver ali, o terceiro destaque que eu trago, que Deus transforma as provações de injustiças em oportunidade de honra. Oportunidade de honra. Veja lá no versículo 17. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Então ele já estava em Roma, e ele convoca os líderes dos judeus ali. Quando eles se reuniram, Paulo lhe disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com essas algemas. Queridos, o apóstolo Paulo aqui, ele foi perseguido pelo seu próprio povo. Ele foi preso ali, ele foi entregue aos romanos pelos próprios judeus em Jerusalém. Sabe, quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz, ele enfrenta aquela injustiça, ele chama os judeus para esclarecer. Paulo reúne os líderes dos judeus ali, e o mesmo povo que havia entregado os romanos para ser preso, e ele decide reagir com uma ação intencional. Sabe, quando nós entendemos o propósito de nossas vidas, as injustiças não nos paralisam, mas nos impulsionam para fazer a diferença em nossa sociedade. Como é que você trata a injustiça na sua vida? Quando você é injustiçado lá no seu trabalho, como você reage? Quando você é perseguido para aquele vizinho do condomínio, como você reage? Ou de repente na sua família, existe um núcleo da família ali que tentam te prejudicar, como é que você trabalha isso? Você enfrenta ou você foge? Ou você vai deixando? Ou você vai... Como é que você tem reagido e tornado essas injustiças em oportunidades? 1 Pedro 5,6 diz lá: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Quando nós falamos de honra, de Deus nos honrar, nós precisamos estar submissos à vontade de Deus e à poderosa mão de Deus. Nós precisamos muitas vezes ser ousados na dependência de Deus. O apóstolo Paulo foi muito ousado na dependência de Deus. No versículo 23, ele vai continuar ali: assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde ele deu explicações e ele testemunhou o reino de Deus, procurando convencê-lo a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Você tem desanimado com pessoas que você tem investido tempo para compartilhar o amor de Deus e essas pessoas não reagem? Eu quero te dizer que o apóstolo Paulo também passou por isso. Então, isso não é motivo para nós desistirmos de ninguém. Queridos, o amor de Deus é muito precioso. Jesus pagou um preço muito, muito caro. Ele é de graça,
mas não foi barato. Para que nós pudéssemos desistir das pessoas. Você precisa colocar no seu coração. Nós precisamos ter no nosso coração. Ninguém se perde. Cada membro da IBB espalhado, IBB Macaxiri, IBB Uberaba, Esperança Viva, Ebenezer, cada membro espalhado pela cidade. Nenhuma pessoa que chegue diante de você deve sair sem uma evidência do poder de Deus, sem uma palavra de amor, sem um convite para frequentar o PGM. Porque você não está nessa sociedade, no seu trabalho, por acaso. Deus quer te usar. Se está sendo perseguido, transforma essa perseguição em bênção. Retribua o mal com bem. Retribua a perseguição com amor. E você vai ver o agir de Deus na sua vida. Quando você vê ali, o apóstolo Paulo, ele mesmo fala, citando um texto lá de Isaías, onde algumas pessoas aceitariam e outras não, mas ele não deixa isso desanimar. Lá no versículo 28 ele vai dizer lá: portanto quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada a todos os gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Queridos, Paulo foi enviado com um propósito para Roma. Ele tinha um propósito e as provações aconteceram nessa caminhada, mas ele não deixa ser abatido por isso. Ele mantém o foco naquilo que ele foi fazer. Ele foi lá para pregar o evangelho, para levar o amor de Jesus, para poder ser agente de transformação na vida de muitas pessoas. Certo? A maior honra que nós podemos ter é ter vidas transformadas pelo evangelho que vivemos e que pregamos. Paulo, ele é honrado por Deus podendo pregar sem ter aquela perseguição. Certo? Quando nós mudamos a nossa cosmovisão, ao olharmos as nossas provações, nós conseguimos perceber o cuidado de Deus e o aproveitamento de cada experiência para o louvor da sua glória. Mateus 5,45 diz que o raiar do sol, ele vem sobre os bons e os maus, derrama chuva sobre os justos e injustos. Sabe que todos nós estamos diante de provações e podemos ser provados na nossa caminhada, mas todos nós também temos um chamado primordial, que está lá em Atos 1,8, que é sermos testemunha da obra redentora de Cristo. E João 15,16 diz lá: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e dar frutos. Frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda eles o que pedirem em meu nome. Queridos, todos passamos por provações físicas, emocionais, injustiças, mas sendo a emoção democrática, cabe a nós decidirmos como enfrentamos. O desafio nessa noite: como é que você pode transformar essas provações em oportunidades? Hoje, conversando com a minha esposa, ela compartilhava uma experiência que ela teve quando Deus chamou para ela ir lá para Jocum, numa base do Rio de Janeiro, para trabalhar numa favela. E ela estava lá com aquele grupo, e bem naquele dia que eles subiram naquele morro, entrou ali um grupo a vender armas. E eles estavam vendendo armas, estavam testando aquelas armas, a R15, aquelas armas poderosas ali. E ela começou a tremer de medo. E aquelas pessoas de Jocum que estavam ali começaram a cantar, tinha um murinho, e derrube o muro sobre os meus inimigos. E ela com medo de que aqueles homens achassem ou entendessem que aquele cântico era para eles. E ela falou assim que ela estava ali, de repente ela fechou os olhos, ela não conseguia orar, ela já estava planejando como é que seria o caixão, ela já estava vendo se ela estava com um documento, ela estava com muito medo de morrer. E foi naquele momento que Deus falou para ela, falou assim: se você não confia que eu te trouxe aqui para fazer a diferença, você pode voltar para Curitiba. Eu não quero ninguém que não esteja alinhado com o meu chamado. É como se Deus estivesse falando ao coração dela: confia em mim. E ela começou a cantar um louvor ali, e aquele louvor começou a acalmar o coração dela, e o Espírito Santo começou a acalmar o coração de todo aquele povo. Ela falou que tinha um murinho ali, eles começaram, e eles estavam um tentando se esconder atrás do outro, para deixar que estivesse na frente e levar o tiro. Mas naquele momento que Deus trouxe esse mover de Deus ali, houve um grande impacto e transformação. E naquele dia, 3 daqueles traficantes entregaram a vida para o Senhor Jesus e tiveram a vida transformada.
Queridos, para transformar provações em oportunidade, nós precisamos ser ousados. Com responsabilidade, sim, mas nós precisamos olhar para o Senhor e buscar a direção de Deus, porque Deus quer usar a minha vida e a sua vida para que mais pessoas conheçam esse amor. Conheçam esse amor. Você pode fechar seus olhos aonde você está, aí na sua casa. Eu quero falar com você. Deixa Deus ministrar o seu coração através desse desafio que eu vou colocar agora no seu coração. Eu não sei como essa mensagem falou ao seu coração. A nossa vida nesse mundo imperfeito, ela é de altos e baixos. Isso nós já sabemos e nós repetimos várias vezes durante essa mensagem. Mas de repente você está lutando e você está lutando sozinho. Ou sozinha. Você nunca entendeu que Jesus, Ele pagou o preço pela sua vida. Que Jesus, Ele tem um prazer enorme em te abraçar e falar assim: deixa eu cuidar do meu filho e da minha filha. De repente você precisa fazer uma oração aonde você está agora. Aí na sua casa, aí no seu trabalho, aí aonde você está ouvindo essa mensagem. Faça uma oração no seu coração dizendo: Senhor Jesus, eu quero sim reconhecer que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero poder viver um novo momento. Eu quero olhar para as minhas provações com um olhar diferente, com o olhar do Senhor. Eu não quero mais olhar com o olhar humano. Eu quero olhar com o olhar do Senhor, enfrentando no poder do Senhor. Toma minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Querido, se você fez essa oração, quero desafiar você a entrar num link que está sendo colocado no chat, onde você vai colocar os seus dados. E eu quero poder fazer um contato contigo e orar contigo e ajudar nessa decisão na sua caminhada. Não deixe passar esse momento. Deus está agindo, está operando coisas maravilhosas nesse momento. Agora eu quero falar com você que tem passado por lutas da enfermidade, lutas emocionais, tem sido perseguido. Eu não sei qual a luta que você tem passado. Esse é o momento que eu quero desafiar você a dobrar os seus joelhos, aí onde você está, colocando diante de Deus, dizendo: Deus, eu quero sim viver um tempo novo com o Senhor. Eu quero transformar as minhas provações em oportunidade, oportunidade de crescimento, oportunidade de viver algo novo com o Senhor. Você pode fazer isso. Deus está tocando o teu coração. Se coloque de joelhos. Eu vou me ajoelhar aqui também. Nós vamos terminar esse tempo orando e colocando diante do Senhor todas as pessoas que estão tomando uma decisão nessa noite. Vamos orar. Fecha seus olhos aí. Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado porque nós podemos sim olhar para a experiência do apóstolo Paulo e crescer com a experiência de vida, com as evidências do poder do Senhor na vida dele. Nós louvamos ao Senhor porque sabemos que na história do apóstolo Paulo nós conseguimos ver muitas oportunidades onde ele foi provado, onde ele sofreu, foi apedrejado, foi açoitado, foi perseguido, foi preso. Deus, mas em todo momento nós conseguimos perceber o cuidado do Senhor. Nós conseguimos perceber o Senhor usando a vida dele para o louvor da sua glória. Agora, Deus, eu quero colocar esses irmãos e irmãs que ouviram essa mensagem. O Senhor conhece cada coração. Esses irmãos que entregaram a vida ao Senhor, confirma no coração deles, ó Deus. Dê ousadia para que eles venham, para que eles coloquem um nome ali, que nós possamos caminhar juntos. Nós queremos sim, lado a lado, fazê-los crescer diante do Senhor e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe esses irmãos e irmãs que estão dizendo: sim, eu quero transformar essas provações em oportunidade. Nós não sabemos quais são as lutas, se é a luta da enfermidade, se é lutas emocionais, se são perseguições, lutas que, injustiças. Deus, em nome de Jesus, renova as forças do coração. Deus abençoe e constrange cada irmã aqui da IBB a caminhar com o discipulador, a caminhar no discipulado. Deus, nos ajude a ser uma igreja onde o discipulado seja algo vivido por todos os membros, por todos os irmãos que aqui estão. Deus, em nome de Jesus, que possamos crescer nessa dimensão discipular cada dia mais, e que o Senhor seja honrado e glorificado. Entendemos que nós estamos juntos, e juntos nós somos mais fortes. Nós estamos juntos como igreja, e juntos nós conseguimos enfrentar
com a ajuda do Senhor, com a bênção do Senhor, todas as lutas e provações. Abençoa a sua igreja, abençoa, Deus, o seu povo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, que essa semana seja uma semana de bênção. Que Deus abençoe.